Eu vou falar sobre a agricultura regenerativa, mas para isso eu vou explicar um pouquinho do que é o agronegócio. O agronegócio é um setor econômico muito importante para a sociedade global, porque ele envolve uma cadeia de produção alimentar que interliga vários setores, que é a agricultura, a pecuária e as indústrias. Mas para isso ele gera um impacto muito negativo para o meio ambiente. E tem dois pontos principais que são os principais problemas, que é o desmatamento que ele gera para limpar áreas para o pasto e também o malefício que ele causa para os lençóis freáticos e também o solo por conta do uso intensivo de agrotóxicos. Por conta desses impactos tão negativos que eles causam, é muito importante pensarmos em alternativas para trocar desse tipo de agricultura para outros. Essas alternativas são muito importantes para reduzir o impacto ambiental, ainda mais visto a situação que a gente está, e também para a própria população, para auxiliar na segurança alimentar e na justiça social. Uma das alternativas que temos é a agroecologia. É um campo multidisciplinar que ela estuda princípios ecológicos para fazer uma agricultura que é sustentável e socialmente justa. Um exemplo de agroecologia é a nossa agricultura regenerativa. A agricultura regenerativa foi um termo criado na década de 80 por Robert Rodali, e o intuito dele era melhorar os recursos usados como a água e o solo, ao invés de esgotá-los. Então, a agricultura regenerativa é um sistema em que a produção agrícola ela acontece ao mesmo tempo em que eles cuidam da natureza, principalmente do solo. Um sistema que visa a melhora e a recuperação do solo e a restauração do ambiente. Agora sobre as práticas. Nessa imagem aqui grandona, dá para ver todas as práticas que tem e também compará-las, mas eu vou falar das três mais comuns, que é o plantio direto, a fertilidade do solo e a rotação de cultura. O plantio direto, ele visa reduzir o revolvimento do solo. Para que isso? Porque isso preza pela estrutura do solo ficar íntegra e a retenção de água. A fertilidade do solo agora, ela melhora a qualidade do solo e os nutrientes que ele tem. Por último, a rotação de cultura ao contrário da monocultura que só planta um alimento para sempre naquele solo, nesse toda vez eles vão trocando o que está sendo plantado para ajudar a não esgotar os nutrientes do solo. Então, os benefícios são inúmeros, mas eu vou falar os 7 principais que estão nessa imagem aqui. O primeiro, alimentos nutritivos. Como valoriza a saúde do solo, o que sai dele é mais nutritivo e faz um bem maior para a nossa saúde. O sequestro do carbono, que é porque a agricultura regenerativa ela contribui com a emissão de gases do efeito estufa, além de sequestrar o carbono da superfície para a terra. A menor erosão, porque, como eu disse, eles tentam não ficar revolvendo o solo e auxiliar na cobertura vegetal, que é chamado de palhada. A redução de ruídos, porque eles diminuem o uso do insumo, que também diminui o uso de contaminação no solo e nos lençóis freáticos, que é o que eu disse, um dos principais problemas do agronegócio. A biodiversidade, como eu disse, é um princípio deles e também esse princípio gera um benefício. Os sistemas alimentares do agrícola regenerativo são mais resilientes a eventos climáticos, o que ajuda os pequenos agricultores a terem uma estabilidade econômica. E por último, a rentabilidade, porque a agricultura regenerativa reduz custos de produção e aumenta a produtividade a longo prazo. Bom, eu vou explicar agora a minha parte, que é a agricultura regenerativa no Brasil. A agricultura regenerativa, ela foi criada nos anos 80, como eu expliquei, só que ela só ganhou força aqui no Brasil nas últimas décadas, porque foi quando os agricultores começaram a reparar que o agronegócio, ele de fato destruía muito o meio ambiente. Então essa seria uma resposta à degradação ambiental que era causada antes. Além disso, eu pesquisei o gráfico como foi pedido, que era de comparação com o sistema escolhido ao agronegócio. Eu não achei, mas eu achei esse aqui, que eu achei interessante falar sobre, porque foi um produtor que fez isso na fazenda dele, e ele descobriu que, além de como tá ali, rentabilidade geral, o sistema regenerativo é 3 vezes maior e também tem a produtividade maior, no caso no de milho, também a parte da fazenda dele que ele usou o sistema regenerativo, deu para ver a diferença, visivelmente falando, de como a biodiversidade ali continuava melhor. Bom, é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.